Nesta manhã, nós queremos falar sobre a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Esta igreja também está espalhada pelo mundo inteiro. Aliás, o Brasil ocupa o primeiro lugar no mundo em número de adventistas. Eles são conhecidos mundialmente, principalmente por algumas questões, como, por exemplo, o Adventista do Sétimo Dia não trabalha no dia de sábado, não vai à escola no dia de sábado. E sexta-feira, após o pôr do sol, começa o sábado, vai até o pôr do sol do sábado. Muito bem, o Adventista do Sétimo Dia segue uma profetisa. Quem é essa profetisa? É a senhora Ellen White, que já faleceu. Esta mulher deixou inúmeros ensinamentos contrários às Escrituras. A Igreja Adventista do Sétimo Dia, eles têm os melhores hospitais do mundo, eles têm as melhores creches do mundo, as melhores universidades do mundo, eles têm muitas coisas boas. Por exemplo, tem uma rede de alimentos chamado Super Bom. É excelente, muito boa mesmo a alimentação da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Eles têm uma preocupação muito grande com saúde, com educação e também com a distribuição de literatura. É possível que você já recebeu aí na porta da sua casa os adventistas entregando algum livro, como por exemplo, O Grande Conflito, A Grande Esperança e assim por diante. Sempre estão fazendo cruzadas, oferecendo literatura gratuita. Mas o que creem os adventistas? Em primeiro lugar, eles creem que esta mulher chamada Ellen White, a profetisa do movimento, tem mais autoridade que a Bíblia. Um adventista vai dizer, não, isso não é verdade. Nós cremos que ela tem mesma autoridade que a Bíblia. Não, não é verdade, porque coisas que Ellen White diz, o adventista aceita, e essas coisas não estão na Bíblia. Se ele aceitasse que Ellen White estava em pé de igualdade com a Bíblia, ele rejeitaria os erros da senhora Ellen White. Quais são esses erros? Por exemplo, a Igreja Adventista do Sétimo Dia crê que o selo de Deus é a guarda do sábado. Além de crer que os escritos de Ellen White são inspirados por Deus, eles creem que o selo de Deus na vida do cristão é o sábado. Nós sabemos que o cristão tem o selo de Deus, e o selo de Deus não é um dia, é uma pessoa, é o Espírito Santo de Deus. Paulo disse que nós fomos selados com o Espírito Santo da promessa. A Igreja Adventista do Sétimo Dia, além de crer que o sábado é o selo de Deus, ela crê que Jesus tinha uma natureza caída, pecaminosa. Eles dizem que Jesus não pecou, mas ele tinha uma natureza semelhante à nossa, uma natureza caída e uma natureza pecaminosa. A Bíblia diz que Jesus era santo, imaculado, separado dos pecadores. Ora, Jesus é Deus, mas a Igreja Adventista diz que Jesus, o nome Jesus significa Miguel, que Miguel é um título de Jesus. Não tem sentido isso. O arcanjo Miguel é um anjo criado por Deus. Não é Deus, não é o Salvador, não pode perdoar pecados, não é nada disso. Nem faz parte da Trindade. A Igreja Adventista do Sétimo Dia, então, tem ensinamentos totalmente contrários aos ensinamentos da Bíblia Sagrada. Eles creem que Azazel, conforme Levíticos capítulo 16, de 5 a 10, Azazel é Satanás, o diabo. E se você abrir sua Bíblia em Levíticos 16, 5 a 10, fala sobre dois bodes, o bode emissário e o bode expiatório. Para o Adventista do Sétimo Dia, o bode expiatório é Cristo e o bode emissário é Satanás. À luz da Bíblia Sagrada, tanto o bode expiatório como o bode emissário representam duas fases da morte do Senhor Jesus. Logo, quando o adventista acredita que o bode emissário é Satanás, ele está fazendo de Satanás co-salvador com Jesus Cristo. Em outras palavras, o adventista depende do diabo para ser salvo. Ora, isso é totalmente contrário ao cristianismo. Isso é totalmente contrário às Escrituras Sagradas. O adventista crê que a alma não sobrevive após a morte. Que a alma, aliás, é o fôlego de vida. Quando a pessoa morre, o fôlego é reintegrado no ar. Mas Jesus disse em Mateus capítulo de número 10, versículo 28, não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno, tanto a alma como o corpo. Então, a alma sobrevive após a morte. Do cristão, vai para o céu. Da pessoa que não é cristã, da pessoa que não segue Jesus, que não segue a palavra de Deus, à luz da Bíblia, vai para o inferno. Por quê? Porque Jesus é o único caminho que pode dar a vida eterna. A salvação não está na Igreja Adventista, a salvação não está em guardar o sábado. Aliás,
A Bíblia diz, ninguém vos julgue pelo comer, pelo beber, por causa dos dias de festas, luas novas ou sábados, que são sombra das coisas futuras. Então hoje nós não temos um dia específico de guarda. Claro, o domingo é um dia que nós reservamos para adorar a Deus, mas não idolatramos o domingo. Mas a Igreja Adventista do Sétimo Dia, eles creem que quem não guardar o sábado vai receber a marca da besta. Nós sabemos que quem não tiver Jesus no coração, esse sim é que vai receber a marca da besta. Esta não é uma igreja cristã. Por que não é uma igreja cristã? Porque o Jesus pregado por esta igreja não é o Jesus da Bíblia, é um outro Jesus. Quem é o Jesus da Igreja Adventista? O Jesus da Igreja Adventista é o Arcanjo Miguel. O Jesus da Igreja Adventista, ele não completou a sua obra na cruz do Calvário. Foi completar em 1844. O Jesus da Igreja Adventista, ele não apaga os nossos pecados. Ele transfere os nossos pecados para um livro de registro. Veja que esta igreja está pregando um outro evangelho. Nós, inclusive, sabemos muito bem disso, que o apóstolo Paulo disse que ainda que nós mesmos, ou um anjo vindo do céu, nos anuncie um outro evangelho que vá além do que temos anunciado, seja anátema, maldito, amaldiçoado. A igreja adventista, por sua vez, é conhecida pela guarda do sábado. Mas será que os adventistas guardam o sábado? Êxodo capítulo 35, versículo de 1 a 3, diz que não pode acender fogo nas vossas moradas no dia de sábado. Será que o adventista come comida gelada? Claro que não. Ele acende o fogo dentro da sua casa. Não só isso, mas a igreja adventista também ensina que o selo de Deus na vida de um cristão é a guarda do sábado. Ora, eu pergunto, para que guardar o sábado? A salvação não está no sábado. Aliás, o nosso sábado, o nosso Shabá é Jesus Cristo. Ele disse, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Então o nosso descanso não é um dia, o nosso descanso é uma pessoa chamada Jesus Cristo. Portanto, essa igreja tem, na realidade, uma profetisa. Essa profetisa é a senhora Ellen White, e eles creem que tudo que essa mulher escreveu é inspirado por Deus. Essa mulher já faleceu, mas os seus escritos estão aí para orientar os adventistas acerca do outro evangelho que eles devem seguir. Meu conselho vai para você que está assistindo esse vídeo. Não se apegue a nenhum profeta, não se apegue a nenhum líder religioso, se apegue à Bíblia Sagrada. Ela é a palavra de Deus. Por intermédio dela, você pode obter a vida eterna. Que Deus abençoe.